O que é seu virá a você. A consciência iluminada que é alcançada é em si a saúde, o pão, a carne e o vinho. Não é que você ganha a iluminação e depois faz algo com ela, mas quando você recebe a iluminação, você não tem mais nada a fazer, pois ela está fazendo e sendo. Você é apenas o observador do que esta luz está fazendo. A luz é alcançada no momento em que você não tem desejos externos. Quando você tem o conhecimento de que é somente a graça de Deus, a vontade de Deus e a lei de Deus que você deseja conhecer. Ela funciona como um encanto. No momento em que você para de perseguir alguma coisa, ela começa a perseguir você. No momento em que você para de desejar alguma coisa, ela entra em sua experiência. No exato momento em que você para de correr atrás de algo, ele começa a correr atrás de você. À medida que o seu desejo por qualquer coisa, alguém ou qualquer condição no mundo externo chega ao fim, você começa a viver esta vida interior de unidade consciente com Deus e então sua vida externa começa a cuidar de si mesma. Há uma presença invisível, algo que você não pode ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar, indo adiante de você para endireitar os caminhos tortos, para preparar mansões para você e trazer até você o que lhe é de direito. É muito parecido com o que Burroughs diz em seu poema Waiting, A Espera. Sereno, eu cruzo minhas mãos e espero. Nem me preocupo com vento, maré ou mar. Não mais me deixo arrastar pelo tempo ou destino. Por isso, o que é meu próprio virá a mim. Quando você não quer mais aquilo que é externo e que você acredita que é para o seu bem, e quando você está disposto a permitir que Deus se cumpra como você e permanece apenas no desejo de realização espiritual, você descobre que sua vontade virá a você, e também a sua morada, o seu transporte, a sua comida, a sua roupa, o seu alojamento, o seu emprego, os seus investimentos. O que quer que seja de uma natureza legítima que deva ser parte de sua experiência humana, vem a você. Porque há uma lei que o verbo se torne carne, se torne experiência, forma e efeito, não em virtude do que você possa fazer, mas meramente por virtude da sua vida interior de contemplação e realização. Uma vida de viver, mover-se e ter o seu ser em Deus, e ter Deus vivendo, se movendo e tendo o seu ser em você, para que Deus e você sejam eternamente um em realização. Na verdade, você já é um no relacionamento, mas sem a consciência da unidade, é como se não houvesse Deus em sua experiência. Consciência plena, sabedoria consciente, realização consciente. Lembre-se sempre dessas palavras importantes. Você deve estar consciente de algo antes que possa se manifestar em sua vida. Portanto, se você quer Deus e a graça de Deus em sua vida, você deve estar constantemente consciente da presença de Deus. Sem dúvida, existem pessoas no mundo cujo único desejo é dinheiro, nome e fama, e se elas estão dispostas a lutar e dedicar suas 12, 14 ou 16 horas por dia à obtenção dessas coisas, elas provavelmente vão conseguir. Mas quantos tiveram sucesso e descobriram, depois de terem alcançado o sucesso, que era poeira em suas mãos e que não trazia satisfação, paz ou conforto, às vezes nem mesmo segurança ou proteção? Por outro lado, aqueles que passam apenas algumas horas do dia conscientes de uma presença interior, de Deus como a substância do seu bem e como a fonte de paz, segurança e proteção, descobrem que Deus é sua alta torre e fortaleza. Deus não pode dar segurança e proteção, Deus só pode dar a si mesmo, mas em Deus há segurança e proteção. Deus não pode dar paz a ninguém, Deus só pode dar a si mesmo, mas em Deus há paz. Procure a mim. Na tua presença há plenitude de alegria. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Você não vê que o mundo perdeu o seu caminho em busca de paz, segurança, lar, provisão e companheirismo, quando o tempo todo a grande necessidade era buscar a Deus, buscar a realização da presença de Deus,
procurar conhecê-lo corretamente? Volte-se para dentro novamente e de novo perceba: o reino de Deus está estabelecido dentro de mim. Eu não tenho que ir a lugar nenhum ou procurar qualquer coisa. Eu só preciso saber, ficar quieto e saber. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Fica quieto e sabe que eu, que estou falando contigo de dentro, sou Ele. Fica em paz, não tenhas medo. Eu sou Ele e estou contigo. Eu estava contigo desde antes de Abraão. Eu estarei contigo até o fim do mundo. Por que procurar alguma coisa? Por que desejar alguma coisa? Por que orar por qualquer coisa? Eu estou aqui no meio de ti e te darei todas as coisas, mais do que poderias pedir, conhecer ou querer. Mas deixe comigo. Eu estou aqui no meio de ti. Confia em mim, escuta minha voz, fica quieto e saiba que eu, aqui no meio de ti, sou Deus. Fica quieto e saiba que estou mais perto de ti do que tua respiração. Eu, Deus, estou mais perto de ti do que tua respiração. Tu não precisas lutar, não é pelo poder nem pela força, mas pelo meu Espírito, pelo eu que está dentro de ti. Relaxa, senta-te, fica quieto. Na quietude e na confiança, tudo será revelado a ti. Na minha presença, há realização. Onde está a minha presença, há paz, segurança e harmonia. Minha graça está funcionando dentro de ti, a graça de Deus. Confia nisso. Minha graça é suficiente para ti. Descansa, permanece nesta palavra e deixa esta palavra habitar em ti. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Descansa, eu estarei contigo até o fim do mundo. Não te esforces, não lutes, eu em ti e tu em mim. O que mais existe? Eu sou o teu pão, carne, vinho e água. Eu sou a ressurreição do teu corpo. Eu sou este poder dentro de ti, que é a ressurreição. Ele reconstruirá teu corpo se os anos dos gafanhotos o comerem. Destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eu, no meio de ti, não alguém em uma montanha sagrada ou alguém em um templo sagrado. Não, eu, no meio de ti, levantarei o templo do teu corpo, um corpo totalmente novo, se descansares em mim, na certeza de que eu estou contigo desde antes de Abraão e que nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu sou a ressurreição do teu corpo, a ressurreição do teu lar, a ressurreição da tua fortuna e da tua fama. Eu sou a ressurreição de qualquer coisa que você já perdeu. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e este eu que eu sou é o eu que está dentro de ti, mais perto de você do que respirar e mais perto do que mãos e pés. Mas não me busques por pães e peixes, procura-me por mim, procura habitar em mim, procura me conhecer bem no meio de ti, procura encontrar tua paz e segurança em mim. Não busca pães e peixes, busca a realização do eu, e eu serei a presença que vai adiante de ti para endireitar os caminhos tortos. Eu serei o amor que te cumprimenta em cada alma. Autoentrega. Agora, em uma meditação completamente relaxada, desista desse mundo, desista de todo desejo. Você tem a capacidade de desistir agora de todos os desejos, exceto o desejo de conhecer a Deus corretamente, de deixar de lado a preocupação com a saúde, o suprimento ou o lar, de deixar cair toda a ansiedade por amigos ou parentes. Deixe tudo em Deus, porque se Deus não pode cuidar disso, você certamente não pode. Mas Deus pode, se você estiver disposto a entregar suas preocupações e seus desejos. Lembre-se, você não pode segurar algo e se render. Você não pode renunciar a algo e se apegar a isso.
Ou você vai segurá-lo e aprender em última análise que não pode fazer isso, ou você vai se render. Entregue toda a ansiedade por si mesmo ou por qualquer outra pessoa. Renuncie a todas as preocupações por si mesmo ou por qualquer outra pessoa. Eu entrego todas as coisas a ti. Eu não estou escondendo nada. Eu não estou mantendo imagens mentais para me preocupar em minha mente. Meu único desejo é te conhecer corretamente, viver para sempre na lembrança que tu estás em mim e que todo o teu reino está dentro de mim. Eu descanso em tua graça, eu descanso em tua paz. Pai, perdoa-me se eu estiver procurando algo que não seja a tua paz e a saúde do teu semblante. Pai, perdoa-me se alguma vez busquei alguma coisa que não a tua graça, ou senti que alguma vez precisei de algo que não fosse a tua graça. Tua graça é minha suficiência. Eu vivo pela tua graça. Eu vivo porque sou herdeiro de Deus e herdeiro comum com Cristo. Preocupações terrenas, ansiedades terrenas, tudo isso se afasta, porque eu estou em casa em ti, sou um contigo. Tu estás em mim e eu em ti, e portanto nós somos um. Nessa unidade está minha completude, minha totalidade, minha perfeição. Ainda que eu tivesse a ti e ao mundo inteiro, eu não teria nada mais do que se tivesse somente a ti. Eu habito constantemente na percepção de que onde tu estás, eu estou, porque somos inseparáveis, indivisíveis, e tu sabes a minha necessidade. É de teu bom grado dar-me o reino que já está estabelecido dentro de mim. Tu nunca me deixarás nem me abandonarás. Se sou bom ou mal, rico ou pobre, doente ou saudável, nunca me abandonarás. Através da percepção e realização disso, os anos perdidos para os gafanhotos são restaurados e eu sou inteiro novamente. Tudo através da realização de tua presença, através da percepção de inseparabilidade e indivisibilidade. Deus é o Pai e Deus é o Filho e nós somos um. Nesta unidade consciente está a minha totalidade. O Sol, a Lua e as estrelas lá no céu estão todas sob o governo de Deus. A maré está enchendo e vazando sob o governo de Deus. Árvores, grama e plantas estão crescendo, as flores estão florescendo, o fruto está amadurecendo sob a graça de Deus. O gado está pastando em milhares de colinas sob a graça de Deus. Carvão e diamantes estão no chão e pérolas no mar, tudo sob a graça de Deus. Substâncias que estamos usando do solo hoje foram colocadas há milhares de anos atrás. Substâncias que serão necessárias daqui a milhares de anos estão se formando na terra e na água agora. Toda necessidade é provida pela graça de Deus. A graça de Deus é de fato minha suficiência. Todas as coisas me foram dadas pela graça de Deus, não por força, não pelo poder, não pela oração, mas pela graça de Deus. Então eu relaxo em Deus e recebo o mesmo governo de Deus que dirige a terra e todas as suas atividades. Eu estou em ti e tu estás em mim, e nós somos um. Não tome pensamento ansioso por nada no reino externo. Não tome pensamento ansioso por ninguém no mundo. O reino de Deus está estabelecido dentro de você, e a graça de Deus é sua suficiência. Por isso, não pense nisso. A promessa: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu, implica que é natural e normal experimentar abundância, mas a menos que o princípio subjacente a essa promessa seja compreendido, o suprimento se torna mais ou menos acidental e não a manifestação de um princípio espiritual definido. Por causa de uma crença arraigada de que a provisão é algo que nos chega, muitas pessoas devotaram muito tempo a orar por ela, tempo que foi em grande parte desperdiçado, porque a provisão não chega até nós. O suprimento encontra seu caminho a partir de dentro de nós. Suprimento é algo que expressamos.
O suprimento é tão espiritual quanto integridade, lealdade, moralidade e honestidade. Mas não podemos orar por estas qualidades, porque elas estão incorporadas em nossa consciência, estejamos ou não expressando-as ao máximo de nosso entendimento. Ninguém duvida de que possuímos uma medida plena de integridade, honestidade, lealdade, fidelidade e benevolência. A questão é até que ponto desejamos expressá-las, ou quais desculpas podemos apresentar por deixá-las sem expressão dentro de nós. O suprimento é tão espiritual quanto estas qualidades, e, portanto, para experimentar o suprimento, ele tem que ser expressado por nós. Não é algo que nos chega, é algo que sai de nós e depois retorna. O pão que lançamos sobre as águas é o único pão que volta para nós. A razão pela qual há tantas pessoas com dedos queimados é porque eles estão tentando pegar o pão que alguém colocou nas águas. A vida não nos permite tirar de outro o que lhe pertence, e, portanto, o único suprimento ao qual temos direito espiritual é o pão que nós mesmos colocamos nas águas da vida. O que sai de nós é o que volta para nós, mas não pode voltar para nós a menos que nós o mandemos adiante primeiro. Na medida em que o suprimento é espiritual, para que ele retorne a nós, ele deve ser expresso espiritualmente. Há muitos exemplos dados pelo Mestre sobre como podemos lançar o nosso pão sobre as águas. Para começar, ele nos diz para perdoar 70 vezes 7, para perdoar aqueles que de alguma forma nos ofenderam. Ele nos diz para orar por nossos inimigos e por aqueles que nos usam e nos perseguem inescrupulosamente. Isso não significa necessariamente aqueles que ofendem apenas você ou eu. Se ofendem nosso vizinho, eles estão nos ofendendo. Se eles ofendem nosso país, eles estão nos ofendendo. Se ofendem nossa raça, estão nos ofendendo. E, em última análise, se ofenderem este mundo de alguma forma, estão nos ofendendo, pois somos todos partes de um todo. Existe apenas um Deus, um Pai de todos nós, e todos somos irmãos e irmãs, e por essa razão, quem ofende um de nós, ofende a todos nós. Assim, então, sob esta lei de Cristo, somos chamados a perdoar aqueles que ofendem, a orar por aqueles que nos perseguem e abusam, e orar por nossos inimigos mais do que por nossos amigos. Porque, se é que amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não são os publicanos iguais? Orai pelos que vos maltratam e perseguem-vos, para que sejais filhos do vosso Pai que está em vós. Ser filho de Deus significa ser herdeiro de Deus, herdeiro comum de toda a provisão existente no céu, mas só podemos nos tornar herdeiros das riquezas que Deus tem para dar na medida em que aprendemos a orar por todos os inimigos, nossos tanto quanto os da humanidade, à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem até 490 vezes. Teríamos que perdoar a 491ª vez se tivéssemos perdoado 490 vezes? Orar por nossos inimigos e perdoá-los são duas maneiras pelas quais podemos lançar nosso pão sobre as águas. Dois caminhos, portanto, nos quais demonstramos nosso suprimento espiritual. Outra maneira de lançar o nosso pão sobre as águas é fazer qualquer provisão para órfãos, os pobres e idosos, a fim de provar que amamos o próximo como a nós mesmos, e não apenas o nosso vizinho que é de nossa própria natureza ou casa religiosa. Nossos vizinhos são o povo de toda religião, de todas as raças e credos, e, portanto, do nosso dízimo devemos fazer alguma provisão para todos eles.